Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado. Comigo vai estar, mais uma vez, a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS aqui em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Em relação ao que se está a passar no Líbano, o que posso dizer é que os sírios, sobretudo aqueles que vivem junto à fronteira, estão com o coração nas mãos. Será que isto vai... Ainda vamos ver a guerra outra vez? Será que a guerra vai vir por cima de nós como antes? Porque o que acontece é que as pessoas que no Líbano estão a fugir das suas casas, etc., querem entrar na Síria. E encontram-se muitas vezes na fronteira. A irmã Maria Lúcia Ferreira, que acabamos de escutar e que é mais conhecida entre nós simplesmente como a irmã Miri, está ao telefone e conta-nos como a guerra no Líbano, mesmo ali ao lado, porque o mosteiro onde ela vive, que é na vila de Cara, na Síria, fica situado mesmo perto da fronteira com o Líbano. Ela conta-nos, dizia que as pessoas estão com o coração nas mãos, sem saber como as coisas vão evoluir, sem saber se a guerra vai galgar as fronteiras e até onde vai, sem saber, aliás, como vai ser o dia de amanhã, porque se a vida já estava muito difícil, imagine-se agora com o pesadelo da guerra. A situação no Líbano e a campanha de ajuda de emergência que a Fundação AIS está a promover aqui em Portugal vão ser os temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por referir uma data, 29 de setembro. Nesta data assinalou-se o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado. Uma data que, no contexto internacional que estamos a viver, ganha uma relevância especial. Basta pensar na guerra em Gaza, na guerra agora também no Líbano, e que poderá se transformar até num conflito mais alargado em toda a região, e na guerra na Ucrânia, a caminhar já para o terceiro ano. Basta pensar nestes países e nem precisamos de recordar que também há guerras em curso no Sudão ou em Myanmar, por exemplo. De facto, só o que está a acontecer nestes países é suficiente para se compreender que há um número impressionante de pessoas em fuga, de refugiados, de vítimas. São, diz o Acnur, que é a Agência das Nações Unidas que trata da questão dos refugiados, Catarina, são 120 milhões. É verdade, Paulo, 120 milhões de pessoas, portanto, o que equivale, por exemplo, a toda a população do Japão, que é, por sua vez, Paulo, o 12º país mais populoso do mundo. E isto significa também, para quem nos está a ver lá em casa, Paulo, para terem uma noção mais aproximada do que é que este número representa efetivamente, nós estamos a falar que, por exemplo, 1/5 da população de todo o mundo esteja neste momento, ou que viva neste momento, nesta condição de deslocado ou de refugiado. Este é um tema que é importante falar disto, é mesmo importante porque muitas destas pessoas estão, de facto, numa situação difícil, estão expostas a inúmeros perigos. Sem dúvida, Paulo. Portanto, estas rotas que nós conhecemos, que nós sabemos que existem, destes refugiados e destas rotas também da migração, portanto, são pessoas que estão frequentemente expostas a vários perigos, desde, por exemplo, assaltos, roubos, violações, raptos, detenções arbitrárias, que acontece também muitas vezes, e também até o próprio tráfico humano. Portanto, todos eles, este número enorme de pessoas estão, de facto, expostos a riscos e, por isso, precisam sempre de algum tipo de ajuda, claro. Claro. Falamos também deste tema não só porque se assinalou a 29 de setembro o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, mas também porque este tema é uma matéria, digamos assim, que diz muito à Fundação AIS, que está ligada intimamente à própria história e natureza da ajuda à Igreja que sofre desde o primeiro momento. Exatamente, Paulo. Portanto, foi já no Natal de 1947, Exato. Portanto, já há 77 anos, que esta ajuda de emergência para os cristãos perseguidos, para as pessoas deslocadas na Europa, foi de facto aquela pedra de toque. Foi o que levou ao início da nossa atividade, do nascimento para esta instituição, que é hoje a Fundação AIS. Portanto, e desde então, Paulo, desde 1947 até hoje, esta questão tem continuado de facto a ser uma das nossas prioridades na nossa ação. Portanto, aliviar o sofrimento de todas estas pessoas que estão deslocadas, dos cristãos que estão deslocados ou que são perseguidos, que estão refugiados, é de facto uma das missões mais importantes que está de facto no cerne da nossa missão do dia a dia. Há pouco nós falávamos do Líbano e também da Síria. Estes dois países são também um exemplo concreto da preocupação da Fundação AIS quando o tema é a ajuda aos migrantes, aos deslocados e também aos refugiados.
Exatamente, Paulo, porque de facto o Médio Oriente é talvez uma das regiões do globo em que nós damos mais atenção desde há vários anos, devido a tudo o que se tem passado nesta região, desde a ameaça com alguns países onde houve de facto que há uma erradicação da comunidade cristã, e agora também por causa destes conflitos que estão em curso e que o Paulo mencionou no início do nosso programa. Mas não só, Paulo, a nossa preocupação global, quando falamos desta questão de migrantes e refugiados, é uma preocupação global. Em África, por exemplo, nós temos muito esta preocupação e procuramos de facto estar ao lado da Igreja, procuramos ajudar a Igreja, que presta um apoio muito importante a todas estas pessoas que são obrigadas a fugir, que são obrigadas a entrar nestas rotas de migrantes e de refugiados. Portanto, que possam ser também vítimas do terrorismo, como falamos aqui tanto nos nossos programas do que acontece atualmente em África, Paulo. Portanto, podemos dizer que também apoiamos esta Igreja que está no Burkina Faso, está, por exemplo, na Nigéria ou até em Moçambique, apenas para falar de alguns exemplos, Paulo. Mas também a Fundação AIS também está presente nesta ajuda concreta que estamos a falar, por exemplo, também no continente americano e até aqui na Europa. Sim, Paulo, sem dúvida. Portanto, a ajuda da Fundação AIS no que diz respeito a este apoio aos migrantes e aos refugiados chega também, como o Paulo acabou de dizer, a muitos países da América Latina que enfrentam, como nós sabemos, muitos problemas, quer a nível social, a nível político, a nível económico, e estou, por exemplo, a pensar, Paulo, na Venezuela, temos Haiti, temos Cuba ou Nicarágua. E depois, como o Paulo disse, temos de facto também a Europa, não é? Temos aqui no nosso velho continente atualmente uma guerra em curso, a Ucrânia, e nós temos estado a centrar muito a nossa ajuda na Ucrânia, em particular ajudar a Igreja que está na Ucrânia e que está ao lado também de todas estas pessoas que foram obrigadas a deixar as suas casas e fugir para outra região da Ucrânia. Por isso, também aqui na Europa temos esta preocupação com os migrantes e com os refugiados, Paulo. Muito bem, obrigado, Catarina. Nós estamos a falar então dos migrantes, dos refugiados e dos deslocados. Um dos países onde é possível ver a ajuda concreta da Fundação AIS é a Etiópia. No norte da Etiópia há pelo menos 4 campos de refugiados de pessoas oriundas da Eritreia. No total estarão por lá mais de 80 mil pessoas. São essencialmente jovens, mulheres e crianças também. Fogem da miséria. Estão ali, nesses campos, estão encurralados entre uma realidade que não querem e um futuro que não chega. E a Igreja é, para muitos deles, talvez um sinal de esperança, talvez mesmo o único sinal de esperança. O padre Gidey Alema, que vamos escutar já de seguida, está num destes campos de refugiados, que é o campo de Shire, onde ele é um dos rostos desta Igreja próxima e solidária. O trabalho deste sacerdote é também um sinal de que, para a Fundação AIS, todos os dias são dias dos migrantes e também dos refugiados. In this northeastern Tigray, there is 4 refugee camps. According to the UNHCR estimation, 4 camps has more than 80,000 refugee people. They told us there is a terrible economical problem in Eritrea and terrible political problem. So young people, for example, in Eritrea, they cannot go to university after they finish high school. They have to go to military service. They come by many difficulties. So the life is not easy here because they have no work, all these young people. I know the people who is waiting for 18 years there for legal resettlement from America, from Canada, from Australia. And many of them are going from Sudan to Libya and the Mediterranean Sea. You see always they are in danger. We are praying and we are waiting for the peace to remain people in their country. The young people without mother, father, without sister, brother, they come on themselves and they live together. We have to follow them. Only the chances they have, their religion, their parish priests and catechists follow them. Before we have only tent here. For this tent here, not easy. When the rain comes, when the wind blows, we cannot say mass. Thanks for the God and thanks for the Church of Need, we get this church and we have salaries for the catechists here.
This is good health. Quando falamos de refugiados, normalmente estamos a falar em países em guerra. É o caso do Sudão. A guerra no Sudão começou há aproximadamente 17 meses. Já causou mais de 20 mil mortos, mas teme-se que este número possa ser ainda muito maior. Mas há pelo menos, portanto, 20 mil mortos e mais de 13 milhões de deslocados e de refugiados. É, neste momento, muito provavelmente, a maior crise de refugiados em todo o mundo. Mas mal se fala disto, no entanto. E, no entanto, também a Igreja está presente, procura estar presente junto de todas estas pessoas que fogem, que procuram abrigo, que procuram escapar aos tiros, à violência e à morte. E exemplo dessa presença, ainda recentemente, o Bispo de Malakal, que está no Sudão do Sul, foi visitar um destes campos de refugiados, onde a Igreja tem uma presença significativa. Nós já vamos escutar o Bispo, mas antes disso, Catarina, importa também dizer, importa lembrar que a Fundação AIS aqui em Portugal apoia precisamente a Igreja junto destes refugiados e neste campo de refugiados. Exatamente, Paulo. De facto, este é um dos muitos projetos que nós temos em curso atualmente e que mostra, de facto, este nosso compromisso, este nosso empenho em ajudar a Igreja que está nos lugares mais distantes, que está nas mais profundas das periferias. Exato. E que praticamente ninguém fala, ninguém vê, ninguém chega. E, portanto, e nós estamos aí. Portanto, é o caso desta diocese de Malakal, no Sudão do Sul. E, portanto, neste campo improvisado, Paulo, acolhem-se neste momento milhares de pessoas que fugiram então da guerra do Sudão e que estão ali. E nós aqui em Portugal, Paulo, nós decidimos avançar, como o Paulo recordou, então com um projeto de ajuda exatamente para a sobrevivência imediata destas cerca de 800 famílias que estão neste campo e que significa mais ou menos cerca de 3 mil pessoas, em particular, essencialmente, mulheres e crianças, Paulo. Dom Stefan Ador, que é o Bispo de Malakal, ele esteve recentemente, como referi há pouco, de visita ao campo de refugiados que existe na sua diocese. Ele foi visitar as pessoas que vivem por lá, no fundo foi dar um abraço, foi dar um sinal da proximidade amorosa da Igreja para todos os que fugiram da guerra no Sudão e que são, na sua maioria, como a Catarina também lembrou agora, mulheres e crianças. Uma visita a um lugar meio inóspito, no Sudão do Sul, perto da fronteira com o Sudão, um lugar meio inóspito, com muito vento, como aliás se vai perceber, e onde falta quase tudo. What I meant is just we are going to give them an encouraging word so that also they continue to persevere, to start their new life in a new place, despite the challenges and the difficulties they are undergoing. It is not easy just come and stay in an open air like this and you look at the trees, the bushes, you don't know what is there, but the church has to be also to come and give them discernible encouragement. That's why we are here. And I know, being also at the church, they trust the church more than anybody. So our presence here also is a joy for them. Recentemente o Papa Francisco viajou para o Luxemburgo e para a Bélgica e antes, um pouco antes, ele esteve na Indonésia, esteve em Timor-Leste, Singapura e também na Papua Nova Guiné. Na semana passada nós escutámos por aqui o testemunho de um sacerdote que está na Papua Nova Guiné, um país que fica situado muito perto de Timor-Leste. E hoje, para nos falar de Timor-Leste, nós vamos ao encontro da irmã Maria Mendes. Esta missionária, que é missionária serva do Espírito Santo, vive em Portugal,
num bairro problemático, às portas de Lisboa. Catarina, quem é esta irmã? Bom, Paulo, a irmã Maria Mendes, que é muito amiga da Fundação AIS, Exato. nasceu no seio de uma família muito católica, onde a fé de facto era praticada diariamente, onde se rezava diariamente o terço, e portanto, e talvez por isso ela tenha então decidido seguir esta vida religiosa. Portanto, em 1995, Paulo, ela fez os primeiros votos. Timor-Leste era na altura um país que estava ocupado pela Indonésia e a independência só chegou em 2002, após décadas de luta, de resistência, de muitas orações e de mais de 100 mil mortos, Paulo. E é precisamente nesse tempo de ocupação por parte da Indonésia que aconteceu então a visita de São João Paulo II, que seria determinante para todo o processo de independência de Timor-Leste. Precisamente, Paulo. Portanto, a visita de São João Paulo II a Dili, a capital de Timor, aconteceu então a 12 de outubro de 1989. Foi uma visita que durou apenas 4 horas, mas que de facto revelou-se fundamental para todo este processo de independência e ajudou de facto a colocar Timor-Leste no mundo. Portanto, a colocar Timor-Leste no centro das atenções de todo o mundo. A irmã Maria Mendes era na altura uma jovem, muito jovem, ainda adolescente, andava na escola, andava no 10º ano, e estava quase a decidir seguir então a vida religiosa, Paulo. Exatamente, e em 1995, como a Catarina aliás já recordou, ela fez então os primeiros votos. Entretanto, prosseguiu com a sua formação e acabou até para vir parar a Portugal, onde está há já vários anos. A irmã Maria Mendes vive perto de Lisboa, vive no bairro de Casal de Câmara, que é um bairro problemático que pertence ao concelho de Sintra. Sim, e foi aí nesse bairro, Paulo, que ela de facto, que é conhecido como a Bósnia, portanto, e que ela foi aí neste bairro que ela então acompanhou de facto esta visita pela internet, à distância, não é? Ela acompanhou a visita então do Papa Francisco à sua terra. Que foi, portanto, a segunda visita de um Papa a Timor-Leste. Portanto, já sabemos que a irmã está num bairro problemático, às portas de Lisboa, que é um bairro conhecido como Bósnia. Só o nome já diz muito do que se pode por lá encontrar. Sem dúvida, Paulo. Portanto, este bairro, que é um bairro onde vivem várias pessoas vindas de vários países, como por exemplo Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Brasil e até de Timor-Leste. É de facto um bairro problemático às portas de Lisboa, mas que neste momento é o bairro onde é a terra de missão da irmã Maria Mendes. Sim. Exatamente. O bairro tem 4 prédios, cada prédio tem 10 andares, cada andar tem 4 famílias e cada família tem muitas pessoas. No total haverá por ali, por esta Bósnia, cerca de 2.000 pessoas. Vamos escutar agora a irmã Maria Mendes a descrever-nos esta Bósnia encravada às portas de Lisboa. A nossa missão aqui é ter uma presença sim no meio deste povo que muitas etnias que são de Brasil, de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de Angola, de outras, também tem alguns timorenses por aí e os portugueses, então vivem esta mistura das nacionalidades também, especialmente neste bairro problemático, muito problemático. Se podem confirmar que na internet está ali desta praça da comunidade, diz assim, Bósnia. Isto até agora, o problema agora até diminui já, mas tem drogas, prostitutas, então a nossa presença aqui, o nosso trabalho é promoção humana, catequese, religião moral, visita às famílias, temos grupo do convívio, grupo dos idosos, temos o grupo da adoração, Santíssimo, grupo da oração, grupo do convívio, tudo isso fazemos com o nosso pároco, Padre Luís Jorge, que é o pároco de Casal de Câmara, pároco de Santa Marta, Casal de Câmara. Estamos aqui nesta comunidade, temos irmãs, muitas nacionalidades já passaram cá. São do Brasil, de Chile, de Angola, de Áustria. E agora estamos aqui, 3 irmãs de 2 nacionalidades. Timor? 2 timorenses e uma argentina. De uma da Argentina. E já agora diga uma coisa, quando a irmã veio para aqui a primeira vez, quando chegou aqui a primeira vez, não teve medo? Não ficou assustada com isto? Isso sim. Eu cheguei aqui dia 30 de dezembro de 2001. Quando cheguei do aeroporto, era o tempo inverno pleno. E as irmãs da minha espada com um casaco grande, quando cheguei, eu imaginava que as nossas comunidades ali em Ásia, especialmente, quando disse que comunidade, temos convento grande, temos a nossa identificação ali, missionária, servo do Espírito Santo. E quando cheguei, vim parar aqui desta comunidade. Subo a escada, eu pensava que todos esses edifícios são nossos. Não, era só aqui o 3º andar. Afinal, só esse 3º andar. Nós entramos aqui porque as irmãs terminamos fechar a comunidade Viseu,
Vieram também outras irmãs que estão aqui. Éramos 5 irmãs aqui desta casa. Temos 2 quartos. A casa tem 2 quartos. Foi a irmã Maria Mendes, uma religiosa timorense em missão às portas de Lisboa, no bairro Casal de Câmara, também conhecido por Bósnia. Na próxima semana nós vamos continuar a escutar esta irmã e vamos ficar a saber se ela teve medo ou não quando descobriu pela primeira vez que a casa onde ia passar a viver era um 3º andar num destes 4 prédios deste bairro tão especial. De Timor, vamos agora regressar à África para lembrar que se assinalou no passado dia 5 de outubro 7 anos de violência terrorista em Cabo Delgado, em Moçambique. Portanto, nós pedimos a diversos padres e irmãs e missionários que nos contassem histórias, que nos contassem as suas memórias da vida nesta região atormentada por grupos armados, por grupos jihadistas que reclamam pertencer ao Daesh, o Estado Islâmico, e que já provocaram mais de 5.000 mortos e mais também de 1 milhão de deslocados. Ainda há pouco nós falávamos como é importante para a Fundação AIS o apoio ao trabalho da Igreja junto dos migrantes e dos refugiados. Ao longo das próximas semanas nós vamos escutar por aqui alguns destes testemunhos. Mas como eu disse, nós estamos a assinalar 7 anos de violência terrorista em Cabo Delgado. Ou seja, Catarina, o primeiro ataque ocorreu a 5 de outubro de 2017. Precisamente, Paulo. Portanto, nesse dia, 5 de outubro de 2017, em Mocímboa da Praia, portanto, cerca de 30 homens fortemente armados invadiram então nesse dia o posto policial e deixaram atrás de si 5 mortos. Foram os primeiros 5 mortos que foram causados por esta violência jihadista que está a acontecer em Cabo Delgado. Mas há muita informação sobre o que aconteceu precisamente nesse dia? Não, Paulo, na verdade não existe muita informação. Os relatos da imprensa, portanto, os poucos relatos que existem revelam alguma estranheza por este incidente. Em algumas notícias, Paulo, refere-se, por exemplo, que os atacantes eram homens mascarados com vestes árabes. Noutras diz-se que vinham munidos de katanas e de armas de fogo, mas todas estas notícias, Paulo, escrevem, no entanto, que há um ataque ousado contra as forças policiais. Foi, portanto, o primeiro ataque terrorista em Cabo Delgado. Desde então já se perderam a conta aos incidentes, alguns deles de enorme gravidade, como aliás aconteceu em maio deste ano. Sim, Paulo, em maio deste ano de facto houve um ataque que foi protagonizado por cerca de uma centena de insurgentes, que é o nome com que estas pessoas são conhecidas, como estes terroristas são conhecidos localmente. Portanto, houve um ataque à vila de Macomia. Portanto, foi nos dias 10 e 11 de maio. Antes, em fevereiro, já tinha acontecido uma outra onda de violência com dezenas de aldeias também a serem atacadas na altura. Precisamente, e foi nessa altura, nessa ocasião, que o Bispo de Pemba nos enviou aqui para o nosso programa uma mensagem que se referia a esses ataques, em que nesses ataques todas as capelas cristãs tinham sido destruídas. Vamos recuperar agora essas palavras de Dom António Juliás. A guerra, a violência do terrorismo voltou a Moçambique. Em mensagem enviada para a Fundação AIS em Lisboa, Dom António Juliás faz um retrato dramático da situação em Cabo Delgado, região que está a ser palco de uma ofensiva de grupos armados que dizem pertencer ao Daesh, a organização jihadista Estado Islâmico. O Bispo de Pemba descreve uma imensa multidão que foge em desespero, evitando suceder-lhes a mesma sorte dos que foram degolados ou baleados nos ataques que já ocorreram em dezenas de aldeias que foram reduzidas a cinzas e onde todas as capelas cristãs foram destruídas. Desde o início de janeiro, a guerra atingiu a parte sul da província de Cabo Delgado. Nas últimas 2 semanas entraram pelo lado leste para o distrito de Chiure, o mais populoso da província de Cabo Delgado, com cerca de 300.000 habitantes, entre cristãos, muçulmanos e praticantes da religião tradicional africana. A violência perpetrada neste distrito nas 2 últimas semanas foi de tal forma que cerca de uma dezena de aldeias, algumas muito populosas, foram visadas, com destruição de habitações e instituições. Nessas aldeias, todas as capelas cristãs foram destruídas. O ponto mais alto até agora foi o ataque feito a Mazeze,
um dos postos administrativos do distrito de Chiure, com a destruição de tantas infraestruturas públicas e sociais do governo. Também ficou destruída aí a nossa missão, que dava muito apoio social ao povo da região. Neste momento, imensa multidão está aos grupos amontoados na vila sede do distrito de Chiure, e outros atravessaram o rio Lúrio pela ponte na Estrada Nacional número 1 para a província de Nampula. São os que conseguiram caminhar, os que conseguem andar. Não tiveram a mesma sorte os que foram degolados e baleados. Também a Tina, sobrinha do nosso funcionário da Cúria Diocesana. Esta apenas partiu com um bebê recém-nascido nos braços, mas não chegou. Entre o calor e a poeira, bebeu a água que encontrou, ganhou diarreia e vômitos e sucumbiu. Ficou o bebezinho sem mãe, sem culpa e sem paz. Foi Dom António Juliás a recordar essa onda de ataques em fevereiro deste ano, em que várias aldeias foram visadas pelos terroristas em Cabo Delgado, que reivindicam pertencer ao Daesh, o grupo jihadista Estado Islâmico, e em que, como escutámos, todas as capelas cristãs foram destruídas. Estamos a recordar estes 7 anos de terror em Cabo Delgado, 7 anos de terror que começou com um ataque, como a Catarina há pouco descreveu, a um posto da polícia em Mocimboa da Praia. Desde então, já foram mortas mais de 5.000 pessoas e há também mais de 1 milhão de deslocados. Este é um dos balanços de toda esta violência, um balanço em que não se pode esquecer também todas as crianças que foram raptadas, as raparigas que foram levadas para as matas pelos terroristas, os rapazes que foram forçados a transportar armas ou mesmo a combater, como nos vai recordar o padre Quirivico Fonseca. 7 anos de terror, 7 anos de roubo de sonhos de inocentes, 7 anos de um desespero de um povo que viu seus sonhos serem roubados. Desde 2017, de Cabo Delgado vive o horror da guerra. O pior pesadelo é ver crianças a serem raptadas, quer para serem submetidas a coisas de adultos como serem esposas, quer para serem obrigadas a levar as armas. Tudo isso sem menosprezar também os adultos que sofrem, mas esse pesadelo colocado no ombro de inocentes tem sido o pesadelo também pessoal. Eu que vi na cidade de Pemba muitas crianças separadas dos seus pais. Eu que recebi relatos de muitas mães chorando pela perda dos seus filhos, de mães que viram a serem arrancadas das suas mãos crianças que poderiam estudar, sonhar, se tornarem gente importante na sociedade. Este momento em que nós estamos a assinalar 7 anos, sem muitas soluções, ainda sem percebermos se é algo que pode ser superado, o que nós apelamos é: haja seriedade para resolver-se urgentemente, devolver-se a dignidade dessas pessoas, buscar-se caminho para se alcançar a paz e ser um momento em que as crianças começam a serem tratadas
como dignas, como aquelas que vão garantir o bem da sociedade. Que esta guerra termine já, que parem com o rapto de crianças, que haja caminhos suficientes para que a dignidade humana seja respeitada e haja também a resposta para que a crise humanitária que se vive em Cabo Delgado seja respondida. E deste testemunho tão poderoso do Padre Fonseca sobre os 7 anos de terror em Cabo Delgado, tema que vamos regressar na próxima semana com uma entrevista ao Bispo de Pemba, vamos agora até terras da China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. 2 diáconos foram recentemente ordenados sacerdotes, isto é, padres, no passado dia 31 de agosto aqui em Macau, em missa celebrada por Dom Stephen Lee, bispo da Diocese macaense, e que assim se reforçou com 2 padres diocesanos. Adriano Agostinho é macaense, ele nasceu em Macau, é filho de macaenses, isto é, os chamados filhos da terra, pessoas que têm já de algumas gerações sangue português e sangue chinês, por assim dizer. Já Bosco Chan é um filho adotivo de Macau, ele vem da China continental, mas hoje está perfeitamente integrado aqui no território e, tal como Adriano Agostinho, ao serviço da Diocese de Macau. Bosco Chan foi já nomeado pelo Bispo de Macau para prestar aqui serviço, sendo que Adriano Agostinho terá outra sorte, uma vez que vai para Roma para prosseguir os seus estudos. Muito provavelmente depois virá e também Bosco Chan irá até Roma, até à Cidade Eterna, à Santa Sé, para também aí se aperfeiçoar nesta missão que é ser sacerdote e estar mais próximo de, não só do povo macaense, chinês, mas de todos os povos aqui da região. A Diocese de Macau nos últimos anos tem apostado fortemente no Seminário de São José. Seminário de São José, esse que está associado à Universidade de São José, uma universidade que é 50% detida pela Diocese de Macau e 50% detida pelo Patriarcado de Lisboa por via da Universidade Católica Portuguesa, e é este triângulo académico que tem permitido que os jovens de Macau e também que vêm da China continental aqui prossigam os seus estudos eclesiásticos e se tornem diáconos e a maior parte deles sacerdotes. Aos 2 novos padres desejamos as maiores felicidades e que correspondam aos anseios dos fiéis aqui de Macau. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar do Líbano, da situação cada vez mais difícil neste país. Vamos escutar a irmã Miri, que está na Síria, do outro lado da fronteira, e vamos ainda, claro, falar da jornada de oração do terço com as crianças, que vai acontecer já no dia 18 de outubro. Muitos temas para depois de um breve intervalo. Até já! ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. A guerra chegou ao Líbano com o início das operações militares terrestres do exército de Israel no final de setembro. Depois disso, já houve um ataque do Irão e cresce o receio de uma escalada da violência para uma dimensão até regional. Mas foquemo-nos no Líbano, que é o reduto da maior comunidade cristã em todo o Médio Oriente. À destruição já causada, junta-se agora também o medo das populações. E no meio de tudo isto, a Igreja tem permanecido no seu posto, junto daqueles que não conseguem fugir, junto dos mais frágeis, dos mais pobres, dos doentes, dos idosos e das crianças. E sinal desta presença corajosa da Igreja é a irmã Maya Albiaino. Ela está, Catarina, no sul do Líbano. Sim, exatamente, Paulo. Está no sul do Líbano, está no convento de São José, em Ain Ebel. Portanto, e tal como o Paulo referiu, ela é de facto um exemplo, é um dos exemplos da Igreja, um dos exemplos das irmãs, dos padres, dos catequistas, dos bispos, portanto, enfim, de toda esta estrutura da Igreja que está junto, fica nos seus lugares, nas suas casas e que fica junto à população, permanece junto à população para ajudar numa altura que é tão difícil como esta que estamos a viver neste momento, que é um tempo de guerra, não é? Exatamente. A Fundação AIS conseguiu falar ao telefone muito brevemente com esta irmã, precisamente quando estava a começar a operação militar terrestre das forças de Israel no sul do Líbano. Infelizmente não conseguimos o registro das suas palavras, não foi possível gravar a chamada, mas a irmã Maia já descrevia uma situação muito, muito tensa, muito difícil para as populações, destacando mesmo que ali na região ainda havia um número considerável de cristãos. Sim, Paulo, ela diz-nos que ainda existem cerca de 9 mil cristãos naquela região, portanto espalhados por 3 aldeias. A irmã relatava que de facto as coisas estão muito, muito difíceis e ela diz-nos que estão num perigo constante. Ela diz, a expressão usada é que é um perigo permanente. Foi esta exatamente a expressão que ela utilizou ao telefone connosco, Paulo. Mas ela diz que em toda esta região do Líbano havia apenas neste momento cerca de 3 horas de eletricidade por dia, já não havia água, já não há ligação à internet. Tudo isto junto, Paulo, mostra de facto que estamos a viver um tempo muito difícil, que as populações neste momento estão de facto, as populações do Líbano estão a viver dias muito, muito duros. E curiosamente a irmã faz também referência a um dado, digamos assim, inquietante, é que ela dizia que não há forma
de contactar, por exemplo, com as equipas da Cruz Vermelha, caso fosse necessário, por exemplo, para o socorro às populações. Exatamente, Paulo. Ela falou disto e é um dado também que pode parecer insignificante, mas que, entre tudo o que ela nos contou, de facto, acaba por revelar como, de facto, na prática, estas populações desta região estão praticamente sozinhas, estão isoladas de todo o mundo, não é? Portanto, a irmã Maia disse que no convento onde ela vive, neste momento, se tinha perdido, de facto, a ligação à internet e que isso impedia, de facto, o contacto com a Cruz Vermelha. No entanto, Paulo, e apesar de todas estas limitações, a irmã Maia permanece no seu convento, permanece no seu lugar, neste convento São José Ain Abel, e assim como outras duas religiosas também que continuam nestas povoações de Reims. A presença destas irmãs no terreno, acho que podemos dizê-lo assim, é um conforto para todos os que permanecem ainda nesta região, apesar dos bombardeamentos. Sem dúvida, Paulo. De facto, há muitas pessoas que já abandonaram esta região, que conseguiram fugir, portanto, os que conseguiram fazê-lo já o fizeram e provavelmente já nem estarão sequer no Líbano, ou terão ir para outra região do Líbano, mas há muitos outros, Paulo, que neste momento estarão numa posição mais reconfortante, se é que podemos usar esta palavra, Paulo, mas sentem-se mais reconfortados por saber que a irmã continua no seu convento. Portanto, isso é muito importante para esta comunidade cristã que permanece neste lugar, saber que, apesar de estarem no meio de uma guerra, há alguém que está ali e que está pronto para os ajudar em caso de ser necessário, não é? São os anjos da guarda. Os anjos da guarda, exatamente. Muito bem. Muito perto desta fronteira, então, do Líbano, mas na Síria, está uma outra religiosa, esta bem conhecida já dos portugueses e aqui do nosso programa. Estou a falar da irmã Miri. Sim, é verdade, Paulo. Ela está mesmo ali, está no mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Cara, que é, como o Paulo disse, ali muito perto, é situado muito perto da fronteira com o Líbano, e então vive esta irmã, a irmã Maria Lúcia Ferreira, que é mais conhecida entre nós como a irmã Miri, não é? Muito bem. E tal como a irmã Maia, de que nós estivemos a falar, também a irmã Miri está muito apreensiva com a guerra na região e as consequências sempre dramáticas que uma guerra tem para as populações locais. Sim, sem dúvida, Paulo. Portanto, a irmã Miri diz que ali naquela região onde ela está, portanto, na vila de Cara, todos estão com o coração nas mãos, digamos desta forma. Portanto, a guerra é de facto sempre uma coisa terrível e ali sabem bem o que é a guerra, porque estas pessoas que vivem nesta região foram pessoas que viveram estes anos terríveis da guerra da Síria e, portanto, sabem por experiência própria o que é este horror da guerra, o horror dos combates, quando a Síria estava mergulhada então num dos confrontos ou de uma das guerras mais mortíferas destes últimos tempos. Nós também conseguimos falar com a irmã Miri, mas desta vez, e ao contrário da conversa com a irmã Maia, foi possível gravar as suas palavras, que aliás já vamos escutar. Mas antes disso é preciso dizer que se está a assistir, por causa da guerra, à fuga da população do Líbano para a Síria. Sim, Paulo, e a irmã Miri, que pertence à congregação das monjas da unidade de Antioquia, ela fala disso nesta conversa que teve connosco e assegura que neste momento já são muitas as pessoas que procuram de facto um refúgio do lado da fronteira, portanto do lado da Síria, não é? Exato. Estão a tentar entrar na Síria. E segundo os últimos dados que a ONU tem disponíveis, que as Nações Unidas têm disponível, só até ao fim de setembro, Paulo, já cerca de 100 mil pessoas tentaram ou fizeram esta passagem do Líbano para a Síria e, entretanto... O número será muito maior. O número já será muito maior, claro. Exatamente. Obrigado, Catarina. Vamos então escutar essa mensagem que a irmã Miri nos enviou pelo telefone e em que expressa a sua preocupação pelo aumento da violência no Líbano e pelo risco de a guerra voltar a ser uma realidade trágica em toda a região. Em relação ao que se está a passar no Líbano, o que posso dizer é que os sírios, sobretudo aqueles que vivem junto à fronteira, estão com o coração nas mãos. Será que isto vai... Ainda vamos ver a guerra outra vez? Será que a guerra vai vir por cima de nós como antes? Porque o que acontece é que as pessoas que no Líbano estão a fugir das suas casas, etc., querem entrar na Síria e encontram-se muitas vezes na fronteira e já tem acontecido que são bombardeadas na fronteira do Líbano com a Síria. Ainda hoje estavam a dizer que um dos postos de fronteira aqui ao norte de nós, aí a 50 km ao norte, foi bombardeado. Também ouvimos dizer que uma das vilas próximo desse posto de fronteira estão a bombardear à volta, já no território sírio, porque pronto, aqui na região fronteiriça com o Líbano há ainda forças que estão a ser procuradas
e essas forças estão a bombardeá-las mesmo no território sírio. Aqui nós o que eu posso dizer é que pronto, estamos assim um bocadinho com o coração nas mãos, aqui à nossa volta, toda a gente, o que é que vai acontecer? E posso dizer que no outro dia estávamos a preparar a hospedagem, o nosso lugar de hospedagem dos grupos, para um grupo que devia vir este fim de semana. E de vez em quando havia assim, houve uma altura do dia em que de vez em quando havia assim as portas, as janelas tremiam. E uma das senhoras que nos estava a ajudar dizia: o que é isto? Ela veio para mim e diz-me: o que é isto? Eu digo: o Líbano. Líbano, a guerra faz de novo parte da vida deste país. Já sabemos que mesmo sem a guerra, a vida no Líbano era já muito difícil, com a economia a colapsar, mas agora está tudo infinitamente pior. E por causa disto, a Fundação AES acaba de lançar aqui em Portugal uma campanha cujo nome, Catarina, diz tudo: SOS Líbano. É isso mesmo, Paulo, e nós tínhamos de facto de fazer alguma coisa, não é? Nós sabemos que, e falamos aqui tantas vezes no nosso programa do Líbano, portanto já sabemos que o Líbano atravessa uma profunda crise económica, com uma inflação galopante e com as famílias a viver em tempos muito dramáticos. E agora, com a guerra, claro que a situação agravou-se e muito, e por isso é aqui que nós entramos, Paulo, e foi por isso que nós decidimos então avançar com esta campanha de emergência SOS Líbano. Portanto, a Fundação AES neste momento já está em cerca de 200 projetos a decorrer no Líbano. 200 projetos no Líbano? Sim. Isso é muito importante. Muitos deles já são projetos de emergência, como é óbvio, porque com todas estas questões que nós falamos aqui, todas as dificuldades que as famílias estão a passar, muitos destes projetos já são de emergência, e agora, como é fácil para quem está lá em casa a ver-nos, é fácil imaginar que neste momento é preciso ainda ajudar mais estas pessoas, e é por isso então que é necessário ativar ou reativar esta grande rede de solidariedade que são os amigos e benfeitores da AES aqui em Portugal, que acabam por dar um apoio extra para estas famílias que estão a passar por estas dificuldades, que além de todas que já estavam a viver, acrescentamos ainda mais esta dificuldade que é a guerra. Uma ajuda que, no fundo, para que a Igreja tenha recursos, tenha meios necessários para socorrer as famílias que estão a ser mais atingidas pela guerra. É precisamente isso, Paulo. Portanto, nós nesta situação tão grave, de facto, somos todos chamados a ajudar a Igreja do Líbano, portanto, todos somos chamados a ter este gesto de solidariedade, a auxiliar os padres, as irmãs, todas estas pessoas ligadas à Igreja que continuam no terreno e que continuam junto às populações que estão neste momento em maior sofrimento. E é aqui neste momento, Paulo, nestes momentos de maior sofrimento, que se vê de facto a nossa solidariedade. E é por isso que eu peço aqui uma vez mais aos nossos telespectadores esta solidariedade para com este povo do Líbano, e que de facto precisam mais do que nunca da nossa ajuda. Esta Igreja do Líbano precisa mais do que nunca da nossa ajuda para poder socorrer esta população que está a passar por tantas dificuldades. Portanto, em síntese, podemos dizer que o objetivo desta campanha de emergência que a Fundação AES está a lançar aqui em Portugal, o objetivo é ajudar as famílias cristãs que estão em maior dificuldade neste contexto tão duro que é a guerra no Líbano. Sim, Paulo, eu diria talvez que é de facto ir ao socorro, ir em socorro daqueles que estão a sofrer mais neste momento no Líbano. É preciso ajudar as famílias cristãs que já estavam a viver no limite e neste momento estão assustadas porque estão sem nada e estão a viver novamente um momento de guerra que é extremamente complicado e por isso toda a ajuda é essencial, tal como as nossas orações, Paulo. E isso é um ponto muito importante porque de facto os nossos contactos, os nossos parceiros de projeto no terreno, é o que nos pedem em primeiro lugar, é para que rezarmos pela paz no mundo, é para rezarmos pela paz no Líbano e por isso todos estes gestos, não só de solidariedade, mas também estes gestos de coração, de oração, são muito importantes neste momento e por isso é preciso ajudarmos mais do que nunca a Igreja do Líbano, Paulo. Obrigado, Catarina. Toda a informação sobre esta campanha SOS Líbano está disponível na página da AES na internet, em fundação-aes.pt. Bom, mesmo a chegar ao fim do programa de hoje, vamos falar ainda dessa grande jornada de oração do terço com as crianças, que é dia 18 de outubro, uma iniciativa internacional da Fundação AES que, fazendo jus ao próprio nome, reuniu no ano passado mais de 1 milhão de crianças em todo o mundo.
foi 1 milhão de crianças, Catarina, que estiveram a rezar pela paz. É verdade, Paulo, e este número foi fantástico, claro, e tenho esperança que este ano consigamos ainda aumentar mais crianças, que sejamos mais de facto a rezar, juntamente com as crianças, a rezar pela paz no mundo. Portanto, é uma iniciativa que é extremamente importante, Paulo, porque é de facto preciso dar sinais ao mundo de que todos temos que nos empenhar neste esforço de uma paz no mundo, e por isso nada melhor do que fazermos isso, dar este sinal rezando com as nossas crianças. Portanto, a ideia muito simples é rezar pela paz, rezar o terço pela paz no mundo que está em guerra. Exatamente, Paulo. Infelizmente não é só o Líbano que está em guerra, como se costuma dizer que está a ferro e fogo neste momento, mas também é assim na faixa de Gaza, é assim, por exemplo, na Cisjordânia, também no Sudão, em Myanmar, na Ucrânia, que já falámos também aqui, e em tantos outros países, Paulo, que estão marcados hoje em dia por esta violência, por esta ausência de paz. E por isso é preciso pedirmos então, é preciso rezarmos todos juntos então pela paz no mundo, pela paz em todos estes países em que existem povos que estão a sofrer com estas situações, e por isso vamos todos juntos então rezar com as nossas crianças no dia 18 de outubro. Muito bem. Vamos reforçar, dia 18 de outubro, importa dizer que no site da Fundação AIS está disponível todo o material que é necessário para quem se quiser juntar a este grande grito pela paz. Sim, Paulo, na nossa página de internet, que está a passar em rodapé e que é fundação-ais.pt, portanto está toda a informação necessária para este dia, temos todo o material necessário, está disponível, basta descarregar no nosso computador todo esse material. Temos um cartaz, por exemplo, que eu desafio a quem nos está a ver que imprima, que coloque na paróquia, na escola, no local de trabalho, portanto em todos os sítios onde nós vamos passando, coloque este cartaz. E aquilo que eu peço, Paulo, a quem nos está a ver, de facto, é que se juntem a nós e que divulguem também esta iniciativa junto dos amigos, através de ir ao pároco, pedir ao pároco para fazer um momento de oração pela paz. Os grupos de catequese, os grupos de escuteiros, os nossos amigos, a nossa família. Portanto, o que é importante, Paulo, é que de facto todos nos juntemos e que no dia 18 então rezemos todos juntos com as nossas crianças pela paz no mundo. Muito bem, é isso mesmo, obrigado. Já sabe, dia 18 de outubro nós queremos pôr Portugal inteiro a rezar o terço pela paz com as nossas crianças. Esta iniciativa da Fundação AIS congrega diversas instituições, como por exemplo o Apostolado Mundial de Fátima, que nos vai lembrar agora a Ana Reis. Olá a todos. O Apostolado Mundial de Fátima, que se dedica a viver e a difundir a mensagem de Nossa Senhora por todo o mundo, une-se com alegria à iniciativa 1 milhão de crianças rezam o terço pela paz, promovida pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, no próximo dia 18 de outubro. Em Fátima, Nossa Senhora renovou o apelo à conversão e à oração pela paz. Nada melhor do que convidar as crianças do mundo inteiro e as suas famílias a rezarem pela paz no mundo, neste dia e sempre, imitando também os santos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto. Convidamos por isso todas as pessoas, famílias, escolas, paróquias e grupos de catequese a unirem-se às crianças no próximo dia 18 de outubro, a partir da Capelinha das Aparições em Fátima, rezarão o terço, pedindo o fim das guerras e das injustiças. Bem-aja. Foi Ana Reis, do Apostolado Mundial de Fátima, uma das instituições que, à semelhança do que já vem acontecendo há alguns anos, se tem unido à Fundação AIS para a promoção desta jornada de oração do terço com as crianças. E também a Rede Mundial de Oração do Papa faz parte dos que no dia 18 de outubro vão estar a rezar com as crianças pela paz no mundo. O padre António Santana, que é diretor em Portugal desta obra pontifícia, juntou algumas crianças e conversou com elas sobre a oração. Como é que elas rezam, com quem rezam. Vamos escutar, é uma conversa deliciosa, mas que é também um convite irrecusável para o próximo dia 18 de outubro. O Papa Francisco diz que quando rezam as crianças, a sua oração chega mais rapidamente a Deus. Por isso, é importante ensinarmos as crianças a rezar e rezarmos com elas. Clara, costumas rezar? Sim, com a minha mãe. Com a tua mãe? Sim. E mais, o que é que costumas rezar? Santa Maria, Ave Maria, Pai Nosso, Anjinho da Guarda. Gonçalo, onde é que costumas rezar? Na missa, em casa e na escola. E na escola, muito bem. Maria Inês, costumas pedir coisas a Jesus? Sim, que proteja a minha família, os meus amigos e que haja paz no mundo. Isso, é preciso pedirmos para que haja paz no nosso mundo. Ainda mais agora, não é? Com tantas guerras. Podemos rezar na missa e na catequese.
No dia 18 de outubro vamos todos rezar com 1 milhão de crianças o terço pela paz, numa iniciativa de ajuda à igreja que sofre. Está bem? Vamos aceitar este desafio? 1 milhão de crianças, temos que ser muitos para pedir a paz para o mundo. Está bem? Pode ser? Boa! Podemos rezar com os nossos pais, podemos rezar com os nossos avós, podemos rezar com os nossos amigos e com a professora. O importante é que rezemos juntos pela paz, com Maria, pedindo ao coração de Jesus a paz para o nosso mundo. No dia 18 de outubro, contamos contigo. Foi o Padre Santana e algumas crianças a deixarem aqui o desafio para todos juntos rezarmos então o terço pela paz com as nossas crianças. É já dia 18 de outubro, a Fundação AES vai estar às 18h30 na Capelinha das Aparições. Vai ser um momento muito significativo, com transmissão em direto pela Fundação AES nas redes sociais, mas também pela TV Canção Nova, pela Rádio Canção Nova, também pela Rádio Maria. Vamos ter Portugal em peso a rezar o terço pela paz com as nossas crianças. E assim chegamos então praticamente ao fim do programa de hoje. Apenas ainda uma nota de agenda, é que o Bispo Bashar Warda de Erbil, no Iraque, vai estar entre nós nos dias 25, 26 e 27 de outubro para falar dos dramas, dos desafios e também das esperanças da comunidade cristã deste país tão sofrido. Ele vai ter uma agenda muito carregada, com encontros já agendados para o Porto, para Aveiro, para Lisboa. Estejam atentos na página da Fundação AES na internet, em fundação-aes.pt. Nós vamos ter toda a informação disponível. Os que puderem, por favor, não percam esta oportunidade. Uma oportunidade fantástica de escutar de viva voz um dos principais líderes da comunidade cristã iraquiana. É já dia 25, 26 e 27 de outubro, no Porto, Aveiro e em Lisboa. E agora sim, com esta nota de agenda, chegamos ao fim do programa de hoje. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AES em Portugal, assim como todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até à próxima semana, se Deus quiser.